as propostas do Bloco na Rua para a parte de segurança. Oi, gente, eu de novo, foi rápido, né? A gente tem uma proposta sobre segurança que ela parte do princípio daquilo que a gente falou aqui. Ela precisa ser democraticamente debatida na universidade. Mas assim, a gente, entre esses espaços de democracia e de debate, a gente tem algumas propostas que são interessantes, assim. Primeiro, a gente acha que a segurança ela tem que ser comunitária, né? Diversos países da Europa, inclusive, eles debatem, aqueles que estão com os índices de violência cada vez menores, eles debatem a segurança de forma comunitária, né? Acho que no Brasil, principalmente depois das jornadas de junho, né? No ano passado, não sei se vocês acompanharam, mas é uma coisa que acontece diariamente no Brasil inteiro, com o extermínio da juventude negra, com a violência, enfim, baseada pelo estereótipo do cidadão mau elemento. A gente acha que a gente precisa debater de forma incisiva, mas um debate de fato, para que ele aconteça na universidade, a desmilitarização da PM, né? Quando a gente fala em segurança comunitária aqui na Universidade de Brasília, é importante dizer que a gente tem alguns funcionários, né, algumas pessoas que são já especializadas para resolver esse problema da segurança, principalmente no que diz respeito ao patrimônio, né? São os vigilantes. Os vigilantes, que foi uma carreira criada na construção da Universidade de Brasília e que desde 84 não tem novos concursos públicos. Não sei se vocês sabem, provavelmente vocês não sabem porque isso não é divulgado. Semestralmente eles pedem alguns materiais para a reitoria e eles não estão sendo aceitos já faz uns 2, 3 anos. Assim. É importante dizer que esses vigilantes, eles, enfim, 6 meses eles pedem viaturas para fazer ronda, eles pedem rádios para comunicação rápida, eles não estão sendo bem recebidos pela reitoria, eles não conseguem fazer com que se equipamentar essa... Eu vou dar 10 segundos para concretizar a sua resposta. Tá, beleza. Entra no Facebook, Bloco na Rua, a gente está falando sobre segurança comunitária, reestruturação da carreira dos vigilantes, a construção dos espaços de convivência pública na Universidade de Brasília, que eu acho que é muito importante dar uma leitura assim, porque eu me perdi no tempo. Desculpa. Se a público quiser fazer uma regra, aí ela tem 1 minuto para fazer a regra. Mas se ela não quiser, também não vou fazer essa despeita. Felipe, eu gostei muito da sua fala porque ela responde a pergunta da PM, que eu acho que ela não pode ser evitada e vai além. Nesse sentido, fala da questão ampla em relação a isso. E, por exemplo, ano passado, não sei se vocês ouviram, sobre a audiência pública que a gente organizou sobre política de segurança, que veio as autoridades de segurança aqui do Distrito Federal, ali no outro auditório ali da Fiocruz, a gente debateu sobre isso. E esse é o importante que mostra como a Aliança pela Liberdade faz. A gente sim debate, a gente sim chama os estudantes, a gente divulgou várias vezes no Facebook, a gente debateu lá e isso trouxe resultados concretos para o dia a dia dos estudantes. A gente conseguiu esse aprofundamento com a polícia, conseguimos esse edital, essa licitação para vigilância especializada que vai atuar nos estacionamentos da universidade, que está sendo licitado, tem que seguir a licitação, não pode, enfim, é público, não pode passar por cima. Mas isso está sendo feito e vai melhorar a parte de segurança. Mas ainda tem outros pontos que vão ser feitos, que têm que ser debatidos. Mas com isso, eu trago para vocês, mostro para vocês o modo como a gente vem trabalhando, que sim passa por debate, mas também passa por acompanhar, trabalhar, colocar a mão na massa e tirar as coisas do papel, porque prometer é muito fácil, a gente pode prometer o mundo aqui. Então, com essa pergunta, encerro a minha fala. Mais 2 minutos para... Acho que eu não vou nem usar, não. A proposta de entrar no Facebook e dar uma lida na nossa, toda a nossa política sobre segurança comunitária, que eu acho que a gente está explicando direitinho ali. Mas como eu falei no finalzinho, a gente precisa reestruturar a carreira dos vigilantes, né? Os vigilantes fazem um seminário sobre segurança na Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília, não. Os vigilantes do Brasil inteiro fazem um seminário de segurança no Brasil inteiro há 35 anos e muito poucas vezes a gente chama eles para os debates, né? Muito poucas vezes a gente observa quais são
as opiniões deles sobre a universidade. Eu acho que é importante a gente reestruturar essa carreira, porque são agentes de segurança que fazem parte da comunidade acadêmica, né? E mais do que isso, assim, eles inclusive têm voz nos conselhos superiores, né? Eles podem fazer parte do CONSUNE, podem fazer parte do CAD e podem fazer parte do CEP. Então é importante a gente ter agentes de segurança que façam parte da comunidade acadêmica, inclusive porque eles têm muito mais compromisso com a nossa comunidade a partir desse momento, né? Então, reestruturar a carreira dos vigilantes, equipamentar esses vigilantes para que para que eles sejam agentes de segurança muito mais eficientes, ou seja, com rádio, com viaturas, coisa que a reitoria, e não só essa reitoria, a reitoria passada também negou para esses vigilantes. A gente acha que é importantíssimo a gente ter pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica sendo agentes de vigilância. Eu acho que a reconstrução dos espaços de convivência são muito importantes para que a gente possa fazer a nossa segurança de fato, né? Porque aqui ninguém vai entrar e vai nos roubar. Por que isso acontece? Porque o povo, sem querer usar jargão, né? O povo, ele faz a segurança do povo, né? Foi uma coisa que, inclusive, os membros da Chapa 5 falaram no último debate, que eu achei muito interessante. A gente precisa ter mais espaços para a gente se conhecer, para a gente conhecer a universidade e para a gente fazer com que essa segurança comunitária ela funcione de fato. Acho que é isso. Obrigado. Próxima chapa 5, seguindo aquela mesma ordem da primeira parte. Inversão vai perguntar a pergunta direcionada para a chapa 4. O bloco na rua não pergunta para eles? Porque antes o bloco na rua pergunta para eles. Porque senão o bloco na rua vai ser sem perguntar. Não, vai seguir a mesma ordem que a gente fez no início. Logo na rua vai ser a última pergunta. Ah, A ordem das perguntas. A ordem só das perguntas. A resposta foi sorteada. Então, pessoal, primeiro boa tarde para os amigos e amigas da Chapa 4. E a pergunta vai ser bem tranquila. Vocês colocam a questão, seguindo a linha que a Chapa 2 colocou, se coloca a questão da democratização dos espaços de transparência. Eu gostaria de perguntar, nos espaços que vocês já ocupam na universidade, nos conselhos superiores, que medidas vocês tomaram para ampliar a participação dos estudantes em geral nos debates que foram feitos. E aí, da mesma forma que eu citei a questão do RU, colocar isso. Que medidas foram tomadas antes da implementação já do novo plano do RU para se debater essa questão. Então, como vocês envolveram as pessoas e como está sendo feita a transparência já dos espaços que os membros dessa chapa têm. Bem, primeiramente é porque a Chapa 4 ela foi construída nesse processo agora, então existem dentro dela vários coletivos que compõem. E esses coletivos sim haviam representatividade para dentro dos conselhos. Agora eu não posso falar, enquanto um membro que não estava nos conselhos, sobre o que tem sido feito pelos outros coletivos. Então a gente vai numa outra alternativa, a gente vai dar uma resposta do que nós estamos pretendendo fazer e o que nós estamos pretendendo criar enquanto proposta, por exemplo. Nós achamos que sim, nós temos que ter maior representação para dentro dos conselhos, e não só os conselhos superiores. Por exemplo, hoje a Faculdade de Saúde não tem representação estudantil e recentemente foi passado um estatuto onde diz que os estudantes não têm participação nesse conselho. Então nós achamos que isso é uma contramão da participação e da democracia, porque nossa chapa sempre coloca como primeiro lugar a maior efetividade da participação dos estudantes nesses espaços. E para além disso, nós estamos com uma proposta nova para a Faculdade de Saúde, que daí o Danilo pode especificar melhor. Sim, a gente, como o Lucas disse, a chapa é formada por várias pessoas de vários coletivos. O que a gente pode dizer é da experiência que a gente tem nos nossos CAs. Acho que é isso uma das mostras que a gente pode apresentar. A maioria de nós participou das gestões passadas nos CAs dos nossos cursos. E um exemplo que na medicina, no ano passado, a gente realizou 16 assembleias para consultar os estudantes e formar opinião para levar para os conselhos internos da Faculdade de Medicina. Essa é a nossa proposta, de consultar e fazer com que os estudantes discutam e formem opiniões para que a gente possa representá-los. A nossa proposta para a Faculdade de Saúde é uma proposta de união dos cursos de saúde, algo que a gente já vem fazendo entre a medicina e enfermagem a partir de SES. Agora a gente quer expandir para toda a Faculdade de Saúde, a gente quer criar um diretório acadêmico da FS, que vai unir todos os estudantes da saúde para ter representação em uma série de conselhos.
principalmente no hospital universitário e na faculdade de saúde. Então, acho que assim, não tenho muito o que comentar, só registrar que isso daí é um exemplo, né, do quanto esses espaços são esvaziados e pouco aproveitados. Por mais que a chapa seja heterogênea, não dá para a gente fingir que não existia ocupação de espaços antes, ou que não existiam pessoas atuando na universidade antes disso daí. Fico feliz de saber que em tese tem se pensado sobre isso, mas convido a chapa a, de fato, pensar em forma de materializar isso. Enquanto a experiência do CEA, parabéns, saúde, mas enfim, vários outros CEAs têm iniciativas parecidas, e inclusive a proposta da chapa Inversão fomentar constantemente a participação dos estudantes nos colegiados também, tendo a nossa representação nos conselhos, levar as denúncias quando isso não for respeitado. Agora, infelizmente, a gente se encontra uma situação dessa, que a boa parte das chapas que viessem aqui falar diriam: olha, infelizmente não temos o que dizer quanto à transparência e gestão democrática da nossa participação nos conselhos. Assim, gente, só para a gente elucidar melhor essa questão dos conselhos, também a gente não pode ter a ilusão que os conselhos são as únicas vias que se podem mudar a universidade. Hoje, todos nós sabemos que a representação dentro dos conselhos é 70% de professores, 15% de estudantes e 15% de técnicos administrativos. Qual é a vez que 15% dos estudantes poderão ganhar qualquer votação de 70% dos professores quando houver por aí uma dissintonia nas propostas? Então nós achamos que há outras vias também que levam a maior mobilização para dentro dos conselhos. Nesse sentido, quando o Danilo fala das assembleias, isso traz um ponto maior de mobilização e de pressão também institucional para dentro dos conselhos. Então não adianta eu ir sozinho enquanto representante, colocar uma fala dentro dos conselhos e que ela pouco será escutada, pouco será implementada ou que tenha de fato uma incisão maior para dentro das decisões. Então nós acreditamos que esses espaços de construção, de chamamento público das pessoas para participação é o mais importante. Nesse sentido, a Chapa 4 manifesta os diversos coletivos mobilizados para a maior discussão das cotas raciais que recentemente foram discutidas no Conselho Superior da Universidade. Nós fizemos uma autoconvocação do Conselho de Entidades de Base por entender que a antiga gestão estava postergando muito o prazo da entrega, e assim nós fizemos um Conselho de Entidade de Base, onde a gestão houve o fim da gestão e o começo do processo eleitoral, e nós acreditamos que esses espaços são importantes de construção. Quando você chama os estudantes para participarem, escuta o estudante e vê qual que é a melhor alternativa para nós. Lembrando que nenhuma ilusão de que nos conselhos estará passando a maior das necessidades dos estudantes hoje, tanto da Faculdade de Saúde como da Universidade como um todo. Nós vimos um conselho que tentou votar contra a paridade, nós vimos um conselho, acabou o tempo? E só para finalizar, que recentemente colocou de volta para a universidade o conselho diretor, que é aquele mesmo conselho que em 2008 nós derrubamos pela série de processos de corrupção que haviam naquela instância. É isso, obrigado. Então, na medicina e na enfermagem, desde o início do curso, a gente trabalha pela construção do Sistema Único de Saúde. Antes dos calouros ingressarem no curso, a gente tem um estágio de 1 semana em séries, e a proposta que a gente tem durante todo o curso é edificar e construir o Sistema Único de Saúde. A gente queria saber da Chapa Aliança pela Liberdade qual o posicionamento dela com relação ao Sistema Único de Saúde e a sua construção, já que a gente conhece que o posicionamento da Chapa, do grupo, o posicionamento liberal, e às vezes vai de encontro às diretrizes do SUS. Bom, eu só poderia começar dizendo que, apesar de todas as dificuldades que tem, vocês sabem melhor do que mim que tem, o SUS foi um grande avanço na Constituição de 88.
algo que traz uma grande melhoria para a vida dos brasileiros. Tem muita coisa para mudar, vocês estudam isso, só que assim, a aliança não é contra o SUS, inclusive acredita que ele deve ser melhorado, deve ser ampliado, deve ser reestruturado para melhor servir aos interesses da população. Eu acho que essa é uma informação um tanto quanto infundada, porque apesar de nós sermos um grupo inspirado por valores liberais, estamos nunca nos manifestando publicamente contra o SUS, muito pelo contrário. A gente sempre apoiou a luta dos estudantes da medicina e dos estudos da saúde, a favor do SUS, a gente sempre deu apoio, divulgação da SBSHB. Então, a Aliança da Liberdade sempre esteve do lado dos estudantes, sempre esteve do lado do SUS, inclusive entendendo a importância, principalmente de movimentos como a SBSHB, que querem trazer condições melhores para o hospital, que influencia diretamente tanto a saúde da população quanto a nossa educação. Então, nesse sentido, nossa posição sempre foi unânime e eu não acredito que haja nenhum fundamento para essa insinuação de acreditar que nós seremos contra o sistema de saúde. Não, é claro que não. Mas assim, eu acho que independente disso, a gente tem que fazer autocrítica também. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, a gente tem que melhorar. E a gente gostaria muito de, no próximo mandato, se vocês nos confiarem esse voto, de estar mais perto dos movimentos como o SOS-COB, de outros movimentos de fortalecimento da Faculdade de Saúde, da Faculdade de Medicina e do Hospital Universitário, tendo o mesmo diálogo, o mesmo contato com o diretório, por exemplo, que a gente sempre teve junto, por exemplo, com o Centro Acadêmico de Medicina. A gente sempre teve um relacionamento muito bom e a gente espera ter esse relacionamento muito bom, estando junto com os outros CAs da Faculdade de Saúde. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa levar as pautas em diante. Mas se vocês olharem, por exemplo, a página do Facebook do DCE, a gente sempre apoiou todas as movimentações nesse sentido, estivemos juntos também, trabalhando. Obrigado. Diferente do que foi colocado, nós somos um movimento em defesa do SUS. É esse o movimento que a gente constrói e essa é a bandeira que a gente vai continuar levando, que a gente constrói desde séries. Então, a nossa proposta é de dar continuidade a esse processo que a gente tem feito. Infelizmente, nos 2 últimos anos, a gente encontrou pouco respaldo do DCE pelas defesas das bandeiras do SUS e pela efetivação desse sistema. É claro que os diálogos entre as entidades foi sempre um diálogo institucional e foi um diálogo respeitoso que vai continuar. Eu acredito que a próxima gestão do CA está aí para isso, os diálogos institucionais deverão acontecer. A gente queria saber quais foram algumas realmente efetivas ações que vocês realizaram em defesa do sistema único de saúde nos últimos anos. A gente viu uma série de estudantes da medicina que estavam inseridos na chapa, mas a gente teve pouco respaldo nessas lutas pela consolidação do sistema único de saúde, que a gente tanto luta para construir desde o início do curso. A gente queria saber quais medidas já foram tomadas para que isso fosse efetivado, quais ações já foram feitas, assim como a gente tem feito desde a nossa entrada no curso de medicina, e é essa a proposta da nossa chapa. A gente entende o diretório, enfim, como uma instituição grande, ampla, que representa todos os estudantes, como algo, como um grupo que está junto aos estudantes quando eles precisarem do apoio do DCE. Quando os diversos grupos nos procuraram para tratar sobre o SUS, para falar sobre o HUB, a gente esteve lá, juntos, entendeu? Acompanhando as manifestações que foram feitas, divulgando a nossa página. Como eu estava dizendo antes, vocês entrarem na página do DCE, vai estar lá, a gente colocando, pautando, dizendo quão absurdo aquilo foi e estamos aqui junto, entendeu? Agora, o DCE não é o governo do Distrito Federal, o DCE não é a reitoria e o DCE não é o governo federal. Então, assim, uma coisa que a gente sempre deixa claro quando os estudantes nos procuram é que a gente nunca vai prometer para as pessoas coisas que a gente não pode cumprir. Porque, enfim, eu posso dizer aqui para vocês que a gente vai ter, a partir do próximo mandato, vamos construir 40 hospitais universitários da mesma qualidade que nós temos lá, por exemplo, na Harvard Medical School. Só que isso não vai acontecer. Então a gente sempre tenta propor as coisas para os estudantes, coisas factíveis, então, coisas que a gente pode cumprir. E nesse sentido a gente esteve junto aos estudantes da medicina, sempre que houve um contato, pediram nosso apoio, a gente nunca negou apoio e estivemos juntos sempre nesses momentos. Sempre oferecemos nosso trabalho, oferecemos divulgação, oferecemos materiais, conhecimento, todo tipo de coisa que ainda serve para oferecer. Para que eles tenham limitações, a gente pode fazer propostas astronômicas que são inviáveis de serem cumpridas. E além disso, também houve os eventos que o DCE realizou, uma coisa com o apoio do CAMED,
para discutir temas relacionados E nos mais breves, para deixar claro a posição da aliança, a gente chamou tanto um deputado a favor como um contra. O que é a favor e inquisito, mas a gente chamou dos dois lados, porque a gente acredita que debate tem que ser isso que a gente está vendo aqui. Lados diferentes conversando, e não também só querer impor uma visão, impor uma concepção de mundo. Isso não é debate, isso é palestra, é doutrinação. Então a gente sempre teve esse trabalho de acompanhamento. Última pergunta, que é chapa 2, logo na rua, perguntando para a chapa 5. Inversão. Oi. Enfim, uma coisa que está no último período e que enfim, foi bastante divulgado, eu acho que tem que estar na plataforma de luta das diversas chapas e mais que na plataforma de luta, né, precisa estar na plataforma de opiniões. A gente queria saber, assim, mais levantar a bola mesmo para a discussão e para esse lado também. Qual a opinião de vocês sobre o restaurante universitário da UNB e o que vocês estão achando sobre esse período, esse último período e esse contrato que foi feito? Obrigado pela pergunta, agradeço a Chapa 2. A nossa posição é pública, inclusive a gente fez uma ação lá no próprio RU, que é o Spot de RU, né, que era uma brincadeira que tem a ver com a forma como a gente pretende fazer política, né, formas alternativas que envolvam as pessoas, que façam as pessoas quererem participar. Esse ato consistia em ter uma caixa de som, uma música romântica, um Tim Maia, a pessoa ia declarava sua lamentação, seu amor ao RU e votava no cartaz vermelho a sua declaração. Qual era a motivação desse esporte? Justamente o novo contrato. A gente tem uma visão crítica dessa gestão terceirizada, né? Porque, para além da qualidade da comida, e a gente não vai entrar nisso daí agora, apesar de ser de fundamental importância, apesar de estar muito ruim ainda, existem várias outras questões. Quando você destina uma área do restaurante universitário, que já tem recursos escassos, para uma RU comer, para uma dinâmica de mercado, isso prejudica toda a comunidade. Quando você tem trabalhadores terceirizados sem receber seus direitos trabalhistas, isso daí prejudica a vivência universitária, isso é um desrespeito à comunidade, que não se encerra só nos estudantes. Então nós temos uma visão crítica ao atual contrato do RU. A questão que eu queria acrescentar, que durante o nosso movimento lá, a gente não foi barrado, não foi tirar foto, nem nada. Sendo que o RU é um espaço nosso, né? Um espaço público. Temos proibido de tirar foto, de fazer o nosso evento. A argumentação que se deu ali foi que a nova administração deliberou que você não poderia ter nenhuma ação dentro do RU sem a autorização da diretoria do RU. Peraí, o espaço público está sob a administração, a pessoa a empresa está administrando vira dona daquele espaço. E que concepção de universidade é essa? Que sala é para você entrar, assistir aula e ir embora? RU é para você ir, comer e ir embora. Não, a universidade é para ser vivenciada, é para ter arte, para ter cultura, para ter política. E RU é sim espaço de política. E é sim espaço de arte, de poesia, como a gente conseguiu tudo isso nesse spot de RU. Vocês vão querer falar de pouco mais? Não. A gente também. Se eles não quiserem, então, é porque abre espaço para a réplica, né? Acho que ele falou, nos contempla, assim, a gente tem a impressão que, inclusive, contempla as diversas chapas, né? Mais do que a questão da RU simplesmente, né? Mais do que a questão do contrato da empresa do RU. Acho que você tem um debate de eixo que é muito importante, que é o espaço, é o debate sobre a utilização dos espaços públicos gerenciados pela Universidade de Brasília, né? Eu acho que uma coisa que não pode acontecer na universidade é a privatização desses espaços, né? A gente tem completa concordância no que diz respeito de que é um absurdo a gente não poder, fazer parte da comunidade acadêmica, utilizar os espaços para convivência, enfim, para prática saudável aqui dentro da comunidade acadêmica. Acho que é importante dizer que a gente tem uma crítica, de certa forma grave, no que diz respeito a esse contrato, porque a gente acha que o valor que a Universidade de Brasília já paga pela refeição é um valor alto demais para que a empresa possa, inclusive, fazer ações para maximizar ainda mais o lucro, né? A gente é absolutamente contra o RU gourmet, e aí eu estou falando demais, né? Eu não sei se eu tenho direito.
Então, já que temos a posição, vamos aproveitar para falar um pouco mais de como foi essa experiência, né? Companheiros da própria Chapa 4 comentaram que receberam relatos desse tipo também, e a gente acabou sendo procurado por trabalhadores para algumas denúncias de como se dá a relação dentro do RU, né? E durante os votos foi curioso que a gente recebeu um bilhete tímido, o cara veio, entregou, já saiu de lado com medo do gerente ver, dizendo que eles, além de serem obrigados a comer a refeição oferecida pelo RU, poderiam levar a refeição de casa e descontaria-se R$8 do seu salário, que essa refeição seria composta de restos de alimentos utilizados no dia anterior na RU. Então, quer dizer, que tipo de dinâmica está sendo instituída, que tipo de relações trabalhistas estão sendo instituídas dentro dessa universidade que, enfim, deveria estar pensando nos problemas da sociedade e ajudando a solucioná-los, né? Então, isso daí é só um pequeno exemplo e temos a maior felicidade quando a discussão vai nesse sentido, a gente debater proposta, de ter convergência e que esse sentimento seja orientador de toda a ação política dentro da universidade, que a gente debata com convergência, para convergência e tem divergência que faça assim, um embate honesto e sincero. Agora, pessoal, a gente acabou a segunda parte, então a gente se direciona para a terceira, que vai ser perguntas do público direcionadas à chapa. Só lembrando que a pergunta, vai ser uma pergunta escrita no papel, que a gente vai selecionar aqui, e vai ser direcionada para todas as chapas, não vai ser direcionada para uma chapa específica. Todas as chapas terão 2 minutos para responder a pergunta. E aí a gente elaborada a pergunta. Eu acho assim. Pode ser feitoral. talvez seja melhor, né? Se alguém já tiver alguma pergunta oral, enquanto o pessoal já está escrevendo aqui, se quiser começar. E a resposta a 2 de para cada Oi, meu nome é Larissa, eu sou estudante da farmácia e também sou acadêmica. E eu vou pegar primeiro um aspecto que está acontecendo na farmácia para direcionar a pergunta para vocês para ficar um pouco mais fácil. A gente está com um problema na nossa escola, que é no sentido, por exemplo, os estágios estão um pouco ameaçados, se vai ter ou não. A gente tem uma estrutura muito boa que não está sendo utilizada. E tem também o fato de ter laboratórios prontos que não são utilizados para as práticas. Com a implementação da EBSER, ainda tem o risco também desses laboratórios serem usados, laboratórios de manipulação de produtos, de medicamentos e tudo mais, desses produtos serem vendidos quando eles deveriam ser entregues à população e tudo mais. Então, pegando meio que nesse aspecto, que acho que vai muito mais além da estrutura ou desses problemas que a gente está tendo com o estágio, vai também para um problema próprio de gestão do que a gente enxerga como modelo de saúde, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação, tanto do modelo público com o privado, como dessa relação da EBSER. Por exemplo, a nossa farmácia escola tem esse dilema, assim, a EBSER que vai comandar, ou vai ficar com função do departamento, e a gente tem a EBSER que foi negada pelo Conselho Nacional de Saúde, e mesmo assim está sendo implementada no país inteiro, que é uma empresa pública com direito privado. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que vocês acham sobre, qual é essa relação com o hospital? Primeiro, mesma ordem, chapa 1, primeiramente, para falar 2 minutos para responder a pergunta dela. Qual que é o seu nome? Larissa. Larissa. Primeiro, gostaria de parabenizar seu esforço de estar vindo aqui, de estar faltando os pontos da farmácia. A gente sempre assim, teve uma dificuldade de ter contato com os estudantes da farmácia. A gente espera que, enfim, não sei se você está no centro acadêmico, a gente espera que, enfim, se a gente for reconduzido ao cargo, que a gente amplie esse debate e você traga esse tipo de demanda pra gente. Porque, assim, eu dediquei 1 ano e 4 meses da minha vida só pro DCE. Eu abdiquei de tudo só pra isso e não deu tempo de resolver muitas coisas. Por quê? Porque eu trabalho muito e o tempo é curto. E, assim, algo que a gente gostaria de enfatizar é que esses pontos que você está trazendo no debate têm que ser pautados. Procure a próxima gestão, e mesmo para os outros grupos, procure a próxima gestão para dar junto, porque eles podem sim ser relacionados, o DCE pode estar perto de você e atuando. Em relação à prática a questão da saúde, a saúde pública versus a saúde privada, é um ponto que a gente tem que saber exatamente para que serve cada objetivo. Por exemplo,
No caso da farmácia escola, não tem tanto conhecimento, admito, mas pela sua fala, está claro que o objetivo daquele grupo para fortalecer a experiência do estudante de farmácia é produzir produtos, enfim, que vão ser destinados para comunidades carentes ou mesmo para a população em geral. Então, nesse caso, não tem o menor sentido em você vir falar que você vai vender aqueles produtos. Não é esse o tipo de discussão que a gente tem, porque simplesmente colocar isso é uma coisa que, a meu princípio, deturpa todo o objetivo daquela instituição, correto? Já? Então, eu acredito que a gente tem que olhar exatamente para que serve cada ponto. E enfim, mantenho aqui o nosso comprometimento para conversar, para mapear os problemas e estar junto, porque uma coisa que a Aliança sempre vem fazendo bem é resolver problemas. E a gente gostaria também de estar resolvendo os problemas da farmácia. Então a gente conta com você para ampliar esse debate. Obrigado. Só um esclarecimento aqui. A gente tinha falado que a gente ia fazer perguntas, mas a gente esqueceu de passar os papeizinhos. E aí a gente vai se enrolar, acho que é melhor a gente fazer as perguntas. Mas já que já me entregaram um papelzinho aqui, eu vou fazer ele, que talvez ele responder. Ah, sim. Não, mas é só para um esclarecimento. A próxima seria a chapa 5. Aí, como já entregar esse papelzinho, a próxima pergunta vai ser no papel. E aí a gente pode chegar para a próxima parte, caso sobre o tempo, a gente faz perguntas direcionadas agora para a chapa. Aí agora a próxima chapa, a chapa 5, inversão para responder a pergunta da Larissa. Larissa, Então, pessoal, primeiro com muita tranquilidade, assim, dizer que não sou da área de saúde, temos membros na área da saúde, né? O Diogo Borba, da farmácia, inclusive, é o que tem maior envolvimento e infelizmente não pôde estar aqui presente hoje. Eu acho que a orientação de qualquer grupo deve ser sempre de esmiuçar as questões. Isso jamais vai ser feito por uma pessoa que vai chegar aqui na frente e vai responder todos os problemas da universidade. A universidade tem 35 mil estudantes que têm particularidades diversas. Então, é um pouco a linha do que a Aliança colocou. A gente pretende estar tanto ponderando as iniciativas próprias de cada faculdade, de cada local. Então, nesse sentido, o Diogo seria o nosso principal porta-voz para falar desses problemas aqui, quanto está fomentando isso como uma diretriz constante na nossa atuação política, né? Guardando sempre os princípios básicos que nós temos, de uma universidade socialmente referenciada, emancipadora, construída coletivamente. Então, o que eu queria colocar é mais isso, assim, colocar o grupo à disposição na batalha por essas demandas que são colocadas. Obrigado pela pergunta, Larissa. Eu acho que é exatamente isso que a gente queria discutir nesse debate, algumas pautas mais específicas da saúde, e eu acho que a sua pergunta é extremamente adequada para o debate que a gente queria fazer. Eu acho que antes a gente precisa delimitar qual é o nosso posicionamento em relação à saúde, qual é o nosso conceito de saúde e como a gente pretende atuar. Primeiro, que o nosso conceito de saúde é o conceito ampliado de saúde, é o conceito da reforma sanitária, é o conceito do SUS. Saúde não é o composto de doença, ele é determinado por uma série de fatores em que a pessoa está inserida, por todo o contexto social, psicológico e biológico que ela está inserida. Então, ela é o resultado de todos esses processos. Então, todas as nossas ações de saúde, com relação, nossos posicionamentos com relação aos custos de saúde, à educação de saúde, ao hospital universitário, a cenários de ensino, se baseiam a partir desse conceito, que é o conceito que a nossa escola, que a Universidade Brasileira tem tentado resgatar e que foi uma das grandes construtoras a partir do processo da reforma sanitária. Então, esse é o nosso posicionamento com relação ao conceito de saúde. E aí a gente tem que entrar em algumas discussões mais específicas. E eu acho que a discussão que você colocou da farmácia escola, assim como todos os nossos cenários de prática hoje, que estão sendo administrados pela EBSER, é o que a gente precisa discutir. O processo foi construído, foi um processo democrático na universidade e a EBSER foi aprovado. Então hoje os estudantes a gente tem trabalhado, foi isso que a gente fez nos nossos centros acadêmicos, para garantir que os nossos cenários de prática sejam cenários totalmente dentro do sistema único de saúde, respeitando a autonomia universitária e como cenários de ensino.
Então, essa é a nossa pauta. E é isso que a gente vai levar para a administração do hospital e para a administração das outras unidades do hospital, a farmácia escola e a clínica odontológica incluída no organograma do hospital. Então, esse é o nosso posicionamento. A gente precisa garantir a participação estudantil nos conselhos do hospital, a gente precisa garantir que os nossos professores realizem os estudos de demanda, os estudos de meta que vão ser colocados, devem ser realizados pelos nossos professores para que seja garantido a autonomia universitária e o nosso cenário de prática como cenário de 100% SUS. Esse é o nosso posicionamento. Vou recorrigir de novo. De como a gente já trouxe papéis, então vamos fazer assim. Aí quem tiver pergunta, rasga o papelzinho, traz aqui. A gente ia distribuir, mas... Então aí vocês mesmos tragam. Quem tiver alguma pergunta para ser feita, a gente vai selecionar aqui. Tá beleza? Próxima chapa pode se dirigir para responder a pergunta. Bom, primeiro agradecer a pergunta, né, e agradecer as perguntas que vieram. Acho que é muito importante a gente, no debate aqui, a gente colocar as questões específicas, né, de cada estudante que está organizado nas suas diversidades, enfim. A questão específica, de forma aprofundada, é muito difícil a gente conseguir responder de fato, né? Mas como a chapa anterior aqui falou, acho que é importante a gente ter uma opinião sobre o conceito de saúde, né? E sobre como a gente consegue trabalhar a partir do movimento estudantil para a construção desse conceito de saúde, né? E para a construção do Sistema Único de Saúde. Eu tenho tenho convicção, que vem muito do que o companheiro que falou aqui agora colocou, é que a gente precisa estruturar o movimento estudantil, estruturar a participação dos diversos centros acadêmicos, e as diversidades da Universidade de Brasília, para fazer com que a universidade ela fomente, de fato, o desenvolvimento nacional. Eu tenho a impressão de que um debate interessantíssimo também sobre extensão, né? Qual que é o papel da extensão na Universidade de Brasília e como é que a gente faz para, enfim, instrumentalizar, de fato, a democracia dentro da universidade e como é que a gente consegue entender quais são as demandas dos estudantes que fazem a extensão, inclusive são um dos tripés da universidade, né? Eu acho que a gente precisa fazer um debate amplo sobre os problemas que as pessoas passam na extensão, passam no ensino, passam na questão da pesquisa, para que a gente consiga fazer com que o DCE seja de fato representativo. Foi o que eu falei no começo aqui. A gente não vai conseguir responder todas as demandas, porque não faz sentido a gente responder todas as demandas, mas que a gente tenha uma ferramenta para o diretor citar estudantes ter essas especificidades para, a partir daí, fazer uma plataforma de reivindicações a partir disso, né? Acho que é isso. Beleza. Acho que puxando ainda essa questão de saúde escola, a próxima pergunta é assim: qual a opinião de vocês sobre a composição atual do Conselho Executivo da EBSER? Uma pergunta direcionada, não sei se todos acharmos vão poder responder, mas é livre a resposta, então não é obrigatório. Eu posso também incrementar essa sobre a importância da rede de saúde escola no ensino de graduação. Vocês podem botar qual a importância da rede de saúde escola no ensino de graduação na saúde? A opinião da composição do Conselho Executivo da EBSER. A EBSER representar o Eu acho melhor separar mesmo. Tem que, ou então dobra o tempo de resposta, porque é muito tempo. Bota 3 minutos. 3 minutos para responder as duas questões. A gente vai seguir a mesma ordem de sempre. Começando pela chapa 1, falando o seguinte. Vão ser 2 minutos para cada chapa. 3 minutos. 3 minutos para cada chapa. Bom, sobre o Conselho Executivo da EBSER, eu estava conversando aqui com o Augusto, que é da medicina. Vou ser sincero com vocês, não conheço, mas tenho vontade de conhecer. Eu acho que a gente tem que ficar enrolando aqui dentro que eu conheço, então não conheço. Nem ele, mas a gente tem vontade de conhecer. Mas em relação a isso, por exemplo, se não tem nenhum tipo de participação da comunidade universitária nesse conselho, ou mesmo da representação, enfim, da representação estudantil a nível nacional, por exemplo, tem que ter, entendeu? É algo que a gente tem que pautar e eu acho que a gente tem que trabalhar junto com os outros
exemplo, as outras representações a nível nacional tem que ser pautado. Não sei, pode ser que já tenha, entendeu? Então, assim, estou colocando à nossa discussão da Aliança da Liberdade, que a gente não sabe e não tem conhecimento, talvez diferente dos outros grupos, talvez tenham mais conhecimento sobre esse assunto, mas a gente tem vontade de conhecer e estar junto, então. Pautando por mais participação do corpo estudantil nesses processos. Em relação às aulas, eu acredito que é uma forma fantástica dos estudantes estarem participando, estarem vivenciando e contribuindo e melhorando e desenvolvimento de habilidades. É algo que a gente sempre fala, que a universidade é muito mais que sala de aula. Ela passa por você estar se envolvendo em projetos, você estar colocando cara a tapa, assumindo responsabilidades, você crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, você desenvolver habilidades interpessoais e você crescer. É isso que vai fazer diferença lá fora. E esse tipo de iniciativa ela precisa ser valorizada. Ela precisa ser valorizada porque ela muda a vivência do estudante, ela muda a cabeça do estudante, faz o estudante abrir a cabeça. Então, esse tipo de iniciativa precisa ser valorizada. E como pode ser valorizada? Ela tem sendo valorizada por meio dos conselhos institucionais, por meio por exemplo, do recebimento de créditos, de bolsas para isso. Isso precisa ser mapeado, isso precisa ser pautado, isso precisa ser visto. Então, assim, a gente coloca aqui de forma muito tranquila que a gente não conhece e está disposto a conhecer. Obrigado. Repetir a segunda parte da pergunta. Assim, as perguntas não são, elas São complementares. Elas não são iguais, mas são complementares. Uma pergunta é sobre o diretor executivo da LCE, que é o nosso hospital universitário, que é um hospital terciário, e a outra é sobre a rede de saúde escola, que também tem como o nome mesmo diz, envolve o hospital terciário, os hospitais secundários e a rede primária. Isso é complementar. qual a importância da revisão de ensino de na graduação e qual é a opinião na composição do Conselho Executivo da Então, primeiro com relação à EBSERH, eu não sei como está sendo essa composição, mas eu posso adiantar como que a gente acha que essa composição deveria se dar. E deveria se dar com ampla participação da comunidade acadêmica, dos estudantes, dos trabalhadores, dos professores, respeitando sempre a autonomia universitária, apesar de ser uma empresa nacional, enfim, ela estando a autonomia da Universidade de Brasília, ela tem que estar submetida em comunhão com o que tem sido trabalhado dentro da nossa universidade. Também convido os amigos e as amigas a trazer com mais propriedade como tem se dado esse processo. O segundo, com relação à rede de saúde escola, pelo que eu entendi, é a questão do aprendizado dentro dos próprios hospitais, da ação clínica como meio pedagógico. Se for isso mesmo, a gente tem uma visão totalmente positiva. Acho que o caminho, ainda mais na área de saúde, é muito por aí mesmo. A aplicação, a prestação de serviço, a comunidade, o aprendizado na prática, acompanhado de professores e professoras que tenham sensibilidade para saber lidar com as dificuldades que os estudantes possam vir a ter. Então, é uma visão muito positiva e a gente quer ser uma forma de se entender a universidade que tem que ser cada vez mais aprofundada. Bom, eu fico um pouco surpreendido porque esse é um assunto tão discutido que permeia todos os cursos da saúde. A EBSERH é o que mais se discute hoje na área de saúde da UNB. E realmente eu fico um pouco entristecido em ver tamanho desconhecimento do maior colegiado do hospital universitário. Da rede de saúde escola, então, para mim é chocante, porque é o eixo orientador das novas propostas curriculares que todos os cursos das faculdades de ciência de saúde e medicina estão sofrendo. Então vamos começar pela composição do Conselho Executivo. O Conselho Executivo do HUB hoje é composto apenas pelo gerente do hospital, o superintendente, o presidente do hospital, o gerente de ensino e pesquisa, o gerente de administração e o gerente de finanças. Ou seja, 4 pessoas decidem todos os rumos do Hospital Universitário de Brasília hoje. Essa é a composição atual do Conselho Executivo do HUB. A nossa proposta
é reformular completamente o Conselho Executivo. O Conselho Executivo do HUP é equivalente ao Consune na universidade. Para você ter a noção da gravidade da composição desse conselho e da gravidade que é o desconhecimento da composição desse conselho. Então, a nossa proposta é que os estudantes tenham participação efetiva nesse conselho, com direito a voz e voto, assim como os docentes da Faculdade de Ciências de Saúde e de Medicina. É fundamental que os professores, os estudantes envolvidos diretamente com as atividades de ensino e pesquisa e assistência no hospital universitário tenham ciência e participem da tomada de decisões nesse hospital. O segundo é com relação à Rede de Saúde Escola. A Rede de Saúde Escola é o maior projeto que existe hoje de comunhão entre as duas faculdades da estruturação e reformulação do ensino de saúde na UNB. Qual é a proposta da Rede de Saúde Escola? É implementar uma rede articulada que promova a saúde integral em todos os 3 níveis de atenção, desde a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. A proposta da universidade é que essa rede seja composta por toda a rede de atenção básica do Paranoá e Itapuã, o Hospital Regional do Paranoá, que é um hospital secundário, e o HUB como referência terciária para esse sistema. Então, essa é a proposta de articulação e de reformulação dos cenários de prática na área de saúde na Universidade de Brasília. Isso vai mudar completamente a organização e a estruturação do ensino, da pesquisa e da extensão na área de saúde. Então, é fundamental o conhecimento desse tema. A nossa proposta é da articulação o mais rápido possível, porque ela sofre uma série de postergações, principalmente por parte da administração da universidade, que não quer assumir a responsabilidade sanitária, ou seja, assumir a Regional do Paranoá e Itapuã como uma rede, uma regional de atuação efetiva da universidade para resolver os problemas de saúde daquela população e formar os profissionais de saúde para atuarem no Sistema Único de Saúde, preparados para atuar nos 3 níveis de atenção. Então essa é a nossa proposta. Eu acho que eu queria, para reforçar a nossa proposta, que a gente estuda e tem propostas específicas e conhecimento específico de cada uma das áreas. Então, isso é fundamental. Não dá para ficar um DCE passivo, recebendo demandas que vão surgindo. Criar as propostas e levar para a discussão com os estudantes. Não dá para só receber o que os estudantes estão colocando. A gente tem que ir para junto dos estudantes, discutir e tomar uma decisão em conjunto com eles. Mas não dá para ser um DCE passivo. A gente tem que atuar junto e promovendo propostas de construção da universidade. Vai ser o presidente da MC agora. Vai acabar com ele. Bom, gente, eu venho aqui para discordar um pouquinho sobre o finalzinho da fala da última chapa. Então, tenho a impressão de que diversas especificidades elas precisam ser debatidas. Eu acho que as pessoas têm muita... principalmente as pessoas que estão no dia a dia têm muito conhecimento sobre elas, né? Mas eu tenho a impressão de que uma chapa, ela não consegue saber de todas as especificidades, ela não vai conseguir mesmo, a não ser que ela seja uma chapa de 33 mil estudantes, né? E aí, infelizmente, isso não é possível. Eu concordo no que diz respeito que o DCE não pode ser um DCE passivo. Eu acho que ele tem que pautar, ele tem que promover debates, ele tem que, enfim, ser um DCE ativo na Universidade de Brasília. Mas eu acho que esse fator ativo, eu acho que ele precisa ser mais importante no que diz respeito a trazer os estudantes dessas especificidades. Eu estou falando demais sobre isso, né? Mas eu acho que isso é muito importante, trazer estudantes dessas especificidades para poder debater os fóruns do Diretório Central do Estudante. O que eu falei no começo, representatividade, ela não pode se dar pelo aquele cara que você acha bacana, que está dentro do seu acadêmico, que fez parte da chapa vencedora do Diretório Central do Estudante. Acho que a gente precisa ter um fórum específico e bem regulamentado para trazer as propostas de diversidade do Brasil. Então, eu acho que a atividade, no que diz respeito ao contrário da passividade que foi citada aqui, ela precisa ser nesse sentido. Até porque eu tenho impressão, eu tenho completa, na verdade, certeza de que nenhuma das chapas aqui detém todos os conhecimentos sobre todas as áreas da Universidade do Brasil. É importante dizer, eu sou estudante do terceiro semestre de saúde coletiva. Infelizmente eu não tenho completo conhecimento no que diz respeito enfim, sobre como é o hospital de escola, como é? Direito de saúde de escola, mas a gente, enfim, tem uma opinião sobre o que diz respeito à EDC, né? A gente acha que enfim, como todos os conselhos da universidade, e inclusive está na nossa proposta, a gente precisa ter
paritariamente, dentro da comunidade acadêmica, condições de escolher, enfim, de decidir os rumos das diversas áreas da Universidade de Brasília. Assim como na EBSE, a gente acha que a gente precisa ter paridade nos conselhos, que a comunidade acadêmica como um todo, e principalmente aqueles que estão mais voltados a essa especificidade, que eles possam debater de forma aberta, enfim, democrática, e que isso inclusive seja divulgado, difundido para a comunidade acadêmica como um todo, para resolver os problemas que a gente tem no HUB, enfim, na Faculdade de Saúde e na Faculdade de Medicina. Mas assim, a gente não pode ser arrogante no que diz respeito a achar que vai saber de todas as questões da Universidade de Brasília e que, enfim, em cada debate, na FUP ou no debate, sei lá, na Faculdade de Direito, a gente vai vir de forma arrogante porque sabe dessas questões específicas. A gente acha que precisa instrumentalizar como precisa na Universidade de Brasília para, a partir daí, a gente saber das demandas mais específicas da universidade. Acho que é isso. A gente tem várias perguntas aqui, não vai dar tempo de fazer todas, a gente falta 15 minutos. A proposta é terminar 2 horas. Então, beleza. A gente conversando aqui, a gente vai escolher uma pergunta que era um pouco mais geral, mas ao mesmo tempo a gente pode puxar lá da saúde. A pergunta que a gente fez anteriormente, a gente usou esse critério, a gente deu preferência para a pergunta que dizia respeito mais à nossa saúde, né, à área da FSFM. Enfim, a gente vai fazer uma pergunta aqui que foi feita e a gente vai englobar 2 minutos para cada chapa e englobar também as considerações finais que a chapa quiser fazer. A gente engloba tudo isso, a resposta da pergunta com a resposta da chapa, considerações finais para sair, para terminar. Aí vão ser quantos minutos no total? 2 minutos. Mas considerações finais e responder. Beleza, 3 minutos. E pode ser um pouco mais, 5 minutos? Porque a gente está faltando 15 minutos para 2 horas. A gente vai fechar 2 horas. Não, tá. A pergunta, ela abrange, na verdade, são 2, que é uma mais global, né? Então é o seguinte, o professor Darcy Ribeiro afirmava que o objetivo da UNB era discutir os atrasos da sociedade brasileira com a finalidade de liberar o Brasil da condição de subdesenvolvimento, inclusive na saúde pública. Qual a opinião da chapa sobre essa essência? Então, acho que vai dar uma boa conclusão, né, na cada chapa, e eu acho que dá para delimitar bem a opinião da chapa. Inclusive na saúde, inclusive na parte da saúde, que é o nosso foco. Vou repetir a pergunta. O professor Darcy Ribeiro afirmava que o objetivo da UNB era discutir os atrasos da sociedade brasileira com a finalidade de liberar o Brasil da condição de subdesenvolvimento, inclusive na saúde pública, né? Desculpa, gente. Qual a opinião da chapa sobre essa essência? Então engloba muito aquela questão de universidade para quê? Né? E vai liberado, direcionado para a saúde pública, né? Que é algo que a gente está querendo defender aqui. Então a chapa 1 pode começar. 3 minutos, todo mundo concorda? Bom tempo. Obrigada. Bom, Danilo, vou confessar que você me deu um show agora sobre a estrutura do FCE. E confesso também que se você for no debate na economia, eu também posso te dar uma aula sobre a autonomia do Banco Central. Só que qual que é o ponto que a gente está trazendo aqui? O ponto é que a gente não tem como conhecer sobre todos os pontos da universidade, mas mais importante do que isso é a nossa disponibilidade de ouvir e de propor e de tirar as coisas do papel. Você fez várias propostas em relação ao Conselho Executivo do EBSERH, etc., que são bonitas, mas como que a gente vai implementar isso? A gente traz, por exemplo, nossa visão de que o primeiro passo é negociando, conversando. Se não der certo, a gente faz um abaixo-assinado, faz uma mobilização. Se não der certo, é o seguinte, a gente vai, pauta aquilo, faz um ato junto com outras forças em algum outro lugar. Mas mais importante do que isso, eu fico me perguntando, por exemplo, que você coloca numa suposição de que a gente não sabe porque a gente não foi atrás, ou porque a gente é ruim por não saber. Mas eu fico me perguntando por que você, enquanto, por exemplo, coordenador do CAMED, nunca procurou aliança para trazer esse debate do EBSERH? Essa é uma pergunta que eu me faço, entendeu? Porque se você tivesse procurado, hoje eu saberia, e hoje eu poderia estar conversando sobre esse assunto. Mas é papel do DCR apresentar estudante, não é estudante apresentar o DCR. Tá, mas isso não muda o fato. Isso não muda o fato de que para representar tem que ter esse diálogo. Mas enfim, eu acho que essa é uma peculiaridade, acho que a gente não vai ficar debatendo sobre isso. Mantenho aqui a nossa disposição em conversar e construir, inclusive coloco o nosso primeiro comprometimento de campanha aqui, se a gente for eleito, a primeira reunião sobre mapear os problemas do Unicamp e das faculdades vai ser na Faculdade de Saúde e na Faculdade de Medicina. Primeiro, coloco esse comprometimento aqui junto com
vocês. E concluindo, respondendo a pergunta, concluindo a nossa fala, eu acho que a nossa visão da aliança é uma visão de empoderamento. Porque eu acredito que aquelas 40 e 30 pessoas, sei lá, 50, 100 pessoas que vão estar trabalhando no DCE, não vão ser elas que vão mudar o mundo, gente. Vão ser vocês. Vão ser vocês que tendo uma estrutura, infraestrutura de qualidade, vai tendo segurança para poder vir buscando, vai ter incentivo para fazer pesquisa, ensino e extensão. Vocês que vão transformar a sociedade, não vai ser a burocracia do DCE, não. O papel do DCE não é mudar o mundo, o papel é dar os instrumentos, porque os 33 mil estudantes da universidade, aqueles que forem, aqueles que virão, possam ser agentes transformadores da sociedade. É nisso que a gente acredita. A gente não acredita que a burocracia é o diretório, aquele grupinho que vai trazer as mudanças da sociedade. É isso que a gente acredita, é por isso que a gente trabalha e é por isso que é isso que nos motiva a gente de levantar todo dia de manhã, sacrificar nossas vidas pessoais em prol dessa causa, que eu acho que é uma causa muito justa. Obrigado. Então, pessoal, eu vou fazer algo que vai ser um pouco ousado, eu posso até me lascar aqui, mas quem aqui é da área da saúde, da medicina, da FS? Bacana, bastante gente, né? E quem aqui está plenamente envolvido, é a par tanto do conselho da EBSER e da questão da rede de saúde escola? Olha, já foi mais ou menos metade dos estudantes dessas áreas. Isso é sintomático, né? E agradeço o camarada que veio e deu uma aula mesmo. Inclusive convido a participar de uma reunião da Chapa Inversão para nos municiar ainda mais para a nossa ação política. Agora não dá para a gente ignorar o problema do esvaziamento político da universidade e tratar isso como responsabilidade individual de alguém que veio aqui falar. Não é disso que se trata. Trata-se de um processo que vem se aprofundando ao longo dos anos da UNB, que afasta cada vez mais estudantes dessa universidade que se defendia. Uma universidade emancipadora, uma universidade voltada para pensar os problemas e as soluções da população brasileira, inclusive na área de saúde. Claro que temos grandes guerreiros e guerreiras que estão na resistência, que estão fazendo a sua luta. Agora, a gente tem que passar por essa reflexão profunda e não de apontar o dedo porque alguém não tem acúmulo sobre alguma questão particular. Não dá para ter, né? E aí, quando se critica o DCE prestador de serviço, achar que o DCE tem que vir aqui para debater, para saber cada especificidade, questão particular de cada servidor da universidade, isso é uma concepção desvirtuada de movimento estudantil, eu acredito. Acredito que é o contrário mesmo, é um processo de constante mobilização das áreas para que elas não debatam só suas questões corporativas, mas as questões gerais. E que cada vez mais a gente tenha espaços coletivos de construção para que a gente formule conjuntamente uma nova universidade, né? Uma nova que, apesar de ter sido pensada há 50 anos atrás, ainda hoje está muito distante de ser aquilo que Darcy pretendia que fosse. Ainda é uma universidade profundamente atrasada. A gente ainda tem que chegar em 1960. Obrigado a todos. Chapa 4, Bom, galera, eu queria agradecer. Eu acho que essa universidade ela sempre teve vocação para pensar alto, sempre teve vocação para pensar os grandes problemas da sociedade. E é com esse espírito, né, que Darcy Ribeiro, pai idealizador dessa universidade, e Anísio Teixeira a pensaram. E a gente é um pouco isso, tentar resgatar valores fundadores dessa universidade. Que o movimento estudantil ele possa estar sintonizado com os estudantes, com a comunidade acadêmica para discutir as grandes soluções. Não queremos aqui simplesmente um discurso efetivo, um discurso burocrático do que tem que ser ou não no DCE. O DCE pode ser muito mais. Nós queremos discutir os problemas, mas discutir no papel que cabe à universidade pensar. A universidade ela pode sim pensar um projeto, construir conhecimento crítico, conseguir entrar na sua vocação de cumprir uma função social, né, da sociedade, a área de saúde. Isso é muito categórico. Então nós somos aqueles e aquelas que juntos, com representação de mulheres, de negros, de negras, de toda a diversidade que existe nessa universidade, nós queremos pensar novas páginas para a Universidade de Brasília, para uma universidade que seja realmente do tamanho dos nossos sonhos, e a gente conta com cada um de vocês para construir, né, esse novo momento que a universidade necessita, resgatando toda a sua vocação para pensar grande, para mudar, né, a sociedade brasileira. Então, para finalizar, eu queria pincelar com algumas propostas que a gente tem para a área de saúde, porque a gente entende que o DCE deve pensar as questões gerais da universidade, mas deve sim ter entendimento de questões específicas.
E isso, o fato de a chapa manifesta ter o conhecimento de alguns conhecimentos específicos em cada uma das áreas, também é sintomático. É sintomático de que a gente está perto dos estudantes e sabe quais as demandas que estão sendo colocadas. Eu queria levantar, a gente estruturou as nossas propostas em 3 eixos, de efetividade, política e representatividade. Na questão da efetividade, a gente não pode deixar de discutir a estruturação e a infraestrutura física da Faculdade de Ciências da Saúde. A gente precisa acompanhar a construção do novo prédio da Faculdade de Medicina e, mais do que isso, acompanhar a distribuição do espaço físico da FS, que vai sofrer uma redistribuição. A gente precisa acompanhar para garantir a equidade entre os departamentos da faculdade. Um outro ponto é a sala de estudos. Foi prometida pela reitoria através de uma série de manifestações de estudantes da área de saúde no ano passado. A reitoria prometeu que estaria no plano de obras desse ano, não tem nada lá. A gente precisa de um DCE que esteja junto com a gente para lutar por essas pautas. Garantir a ampliação dos cenários de prática no HUB. E com relação à questão política, tem um ponto fundamental, que é trabalhar para a reestruturação das formações curriculares dos nossos cursos. A gente precisa acompanhar a estruturação da rede de saúde e escola. A gente trabalhou também com a questão dos happy hours no ano passado, a gente participou de um GT de trabalho na reitoria para reformular as regras de convivência, essas regras novas que os CEAs construíram com grande peso dos CEAs de saúde, hoje estão na gaveta da decana, porque não tem um DCE que pressione para que essas novas regras sejam levadas para o conselho universitário e a gente sofra uma reestruturação. Então essa é a nossa proposta, é isso que a gente está colocando. Entender o geral da universidade e atuar junto dos estudantes a termos específicos. É isso, galera. Obrigada. Bom, gente, primeiro a gente queria agradecer a gente também, porque a gente falando de democracia, também a gente falando de participação nos debates. E um pouco da pergunta, a gente acredita que a gente está na universidade não simplesmente para absorver o que nos é dado em sala de aula, mas também para pensar sobre o que nos é dado em sala de aula. Porque a gente acredita, a Chapa acredita, que a gente está aqui para transformar a nossa universidade, mas mais do que isso, para transformar o nosso país. Porque é nos passado conhecimento sobre as mais diversas áreas, cada um no seu curso, no seu departamento, para a gente de fato pensar como é que a gente, como estudante da UNB, vai poder pensar o nosso país e a partir disso transformar ele e também transformar a nossa universidade. Porque a gente está aqui e eu acho muito difícil a gente concordar como é a UNB hoje, porque de fato a gente precisa transformá-la e aí sim a gente ter a universidade que a gente almeja e junto com isso, junto com essa transformação da sociedade, a transformação do nosso país, porque a gente, numa universidade pública, eu acho que é muito ruim a gente estar aqui simplesmente para trabalhar para a gente mesmo, para pensar para a gente mesmo. Acho que a gente tem que pensar na melhoria do nosso país e eu acho que nós somos agentes fundamentais nessa transformação. Isso, universidade para quê, né? Oposição para quê, DCE para quê? Eu acho que a gente precisa ter ferramentas para trazer a discussão para todos os estudantes, tratar da unidade de toda a diversidade da Universidade de Brasília. Eu acho que quando a gente faz os debates de forma democrática e, enfim, aceitando, entendendo todas as questões específicas de todos os estudantes, a gente consegue fazer com que a universidade, de fato, trate de toda essa diversidade. Eu acho que quando a gente fala em universidade para quê, a gente precisa pensar em democratização do acesso à universidade, porque hoje a gente não pode pensar em uma construção de conhecimento com toda essa parcela, a grande maioria da sociedade fora da universidade. A gente tem que pensar sobre quais são as nossas propostas sobre cotas, por exemplo, qual é a nossa proposta sobre democracia no DCE, como é que a gente faz essa discussão sobre segurança, que na nossa opinião tem que ser comunitária. Então chamar todo mundo aqui para participar dessas discussões. Eu acho que independente de quem for, de qual for a chapa eleita, a gente precisa fazer com que esses estudantes que estão aqui e os 33 mil estudantes da Universidade de Brasília participem de fato do movimento estudantil organizado. Muitas vezes é quadrado demais e que muitas vezes ele afasta esse estudante comum com as aspas bem colocadas da discussão mais central, das reivindicações mais centrais. E é isso, assim, quando a gente não participa disso, a gente fica para trás e, enfim, o nosso próprio currículo ele é prejudicado, né? A nossa própria sociedade é prejudicada. Acho que é isso, a gente é Chapa 2, bloco na rua, e dá uma olhada no nosso Facebook. Bom, a participação ela começa
pesa um DCE já, porque quando falta 7 mil alunos, a gente acha muito uma universidade de 30 mil, 33 mil. Então, acho que esse exercício da democracia ele já começa quando a gente se propõe a votar, pensar nas chapas. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela colaboração, pela chapa que você disposto a discutir, que é